Olá, pessoal. Estamos começando mais um episódio do Ponto de Vista e hoje estamos aqui com a presença do deputado estadual Eduardo Azevedo, que veio falar sobre o seu mandato, o trabalho que foi feito até agora e as perspectivas. Não é isso, Eduardo? Seja bem-vindo. É isso aí, Júlio. Obrigado pelo convite. Estamos aqui à disposição da nossa população para a prestação de contas a respeito do nosso mandato. Eduardo, como que foi a experiência desses 3 anos e meio até agora? Foi uma experiência muito boa do ponto de vista da representatividade para a nossa região centro-oeste, onde nós estamos chegando agora, 2026, no último ano do mandato, com números recordes, Júlio. Número recorde na educação, número recorde na saúde, número recorde também na infraestrutura, enfim, nós conseguimos grandes conquistas para a nossa região centro-oeste, mais detalhadamente para Divinópolis também, foram grandes obras que avançaram aqui através de convênios nós conseguimos com o governo do estado. Então a gente avalia que foi um saldo, um balanço positivo desse mandato. Em relação à saúde, como que você viu os avanços? E também nós tivemos aí agora a inauguração simbólica do Hospital Universitário. Como que você viu essa inauguração? Primeiro, eu entendo muito bem que o hospital ele foi inaugurado no dia 10 de fevereiro, não agora quando o Lula esteve aqui em Divinópolis, para usar do hospital de um palanque político. O hospital regional, todos nós sabemos muito bem que ele foi construído e entregue para Divinópolis com 100% de recurso do governo estadual, recurso esse que foi adquirido através da indenização dos rompimentos das barragens da Vale. E vai lembrar de dizer, as pessoas falam assim, mas foi o Lula que inaugurou. É contraditório, gente, porque como que o Lula inaugurou uma obra que foi parada no governo do Pimentel? A obra do Hospital Regional, ela teve a sua paralisação no governo Pimentel por incompetência do Pimentel, e de lá para cá nada havia sido feito. Foi o Zema assumir o governo, acontecer essa indenização que aconteceu para o Estado, e o hospital realmente saiu do papel. Então o Zema teve aqui em Divinópolis no dia 10 de fevereiro deste ano para inaugurar e entregar o hospital. O Lula não veio aqui para poder inaugurar o hospital, o Lula veio aqui para poder fazer palanque político no hospital. Porque o Estado entregou a obra e não só entregou a obra, como aportou um valor de 85 milhões para que os equipamentos fossem ser comprados e adquiridos do hospital. Enfim, quem vai administrar e gerir o hospital é o FSJ, isso é fato. No entanto, foi apresentado um projeto de lei na época na Assembleia, que estava aquele impasse, o governo vai terminar o hospital, quem vai gerir o hospital? O Estado, a União, houve o interesse da UFSJ, eu votei a favor, porque para nós é muito importante que a UFSJ detenha a administração do hospital, porque a gente vai ter um hospital escola aqui em Divinópolis, é importantíssimo para dar qualidade de atendimento para a população, dos médicos residentes que passam por ali, e não só a questão da qualidade, também de avanço de pesquisa e tecnologia. Então, enfim, o hospital é uma obra que foi feita pelo governo do estado, doado para o UFSJ, para o UFSJ administrar o hospital, e o Lula veio aqui para poder fazer palanque político em cima da obra. E em relação à segurança pública, por exemplo, nós tivemos um aumento na taxa de criminalidade. Você viu assim, onde você viu que teve avanço e onde você acha que pode ter faltado por parte do governo, do ente público em relação à segurança pública? Da minha parte, houve um avanço como deputado estadual, onde todos os projetos que foram apresentados na Assembleia pela recomposição salarial dos profissionais da segurança pública, eu votei a favor, como membro da Comissão de Segurança Pública da Assembleia. Nós trabalhamos aí aos 3 anos e meio, aqui, assim, de forma bem assídua, ferrenha, cobrando do governo isso. Mas, infelizmente, nós não conseguimos um número suficiente de votos para poder aprovar o reajuste da segurança pública. O que nós conseguimos, Júlio, foi uma conquista de toda a bancada do meu partido, do PL, tanto estadual quanto federal, dos deputados, foi numa reunião que nós tivemos com o governador em 16 de dezembro de 2024, pleiteando o Vale Refeição para eles, que eles não tinham. E o governador, naquela ocasião, em dezembro de 2024, nos pediu o prazo de 3 meses para que ele pudesse analisar as condições financeiras do Estado, a questão do orçamento, e nos dar a resposta.
E quando foi em março de 2025, ele trouxe a resposta de forma positiva, que todos os profissionais de segurança pública do Estado, na ativa, teriam direito ao vale-refeição, que inicialmente começou com um valor de R$50, que para nós é um valor baixo, levando em consideração o custo de vida da alimentação hoje, mas hoje já chegou no valor de 75. Nós estamos trabalhando para que esse valor possa ser cada vez mais digno para o profissional de segurança pública. Aí você me pergunta, quando eu disse que na questão do meu mandato houve um avanço, porque nós sempre votamos a favor representando a segurança pública. Eu sempre destinei recursos para a segurança pública. Foram mais de 10 milhões de reais destinados para a segurança pública. Mas onde faltou? O reconhecimento e a valorização do governo, que infelizmente não deu a recomposição salarial que eles tanto lutam, que eles tanto pleiteiam. Mas nós não vamos cansar disso, não. Nós vamos continuar ali incessantemente cobrando o governo. Então esse foi um ponto que o governo deixou a desejar e no meu ponto de vista, na minha forma de entender, poderia ter sido feito de uma maneira mais célere para poder dar essa recomposição salarial e essa valorização do profissional de segurança pública. Em relação à educação também acontece da mesma maneira, né? E como que você avalia o seu trabalho também diante da educação, da pauta da educação? Olha, Júlio, a gente também, por todos os projetos que pautaram na Assembleia para a recomposição dos profissionais da educação, eu votei favorável. Inclusive, esses foram aprovados. Eu lembro de um índice de 12,83% que foi feito pelo IDEB. Nós votamos, foi feito o reajuste profissional da educação, sempre valorizando o profissional. Esse mesmo índice, na época, nós colocamos uma emenda como Comissão de Segurança Pública da Assembleia para que fosse dado para as forças de segurança pública. Porém, os deputados não votaram a favor, a grande maioria. Então, houve esse índice, houve um índice também de 5,7% que nós votamos a favor, e houve um outro reajuste também do governo, que foi não só para os profissionais da educação, mas foi para todos os servidores públicos do Estado. Nós votamos a favor, e de certa forma atinge também os profissionais da educação. Aqui em Divinópolis, tanto no âmbito municipal quanto no âmbito estadual, nós trabalhamos muito para a reestruturação das escolas. Nós chegamos a praticamente quase 100% das quadras poliesportivas do município e do estado com cobertura, porque o esporte ele é vida, o esporte é saúde, o esporte é ressocialização. Você via algumas escolas, tanto municipais quanto estaduais, que os alunos eram privados do momento da atividade física, do momento ali de ter a sua aula de educação física, porque as quadras não podiam fazer na época do sol, porque o sol era muito forte. Na época da chuva, impossível. Chegamos a praticamente 99% das escolas cobertas. Uma das escolas que foi referência, que há mais de 70 anos que a comunidade escolar pleiteava por essa cobertura, é o São Tomás de Aquino, em Porto Velho, estadual. Destinei o recurso esse ano, em breve, se Deus quiser, vai ser licitado e coberto. O Antônio Gonçalves de Matos, lá no bairro Nossa Senhora das Graças, né? Enfim, foram muitos destinamentos, muitos recursos para a cobertura de quadras, e não só isso, como também questão de reestruturação de laboratórios de informática. Um ponto importante, Júlio, que nós conseguimos nesse ano também, foi a sala sensorial para a Escola Estadual Helena Antipoff. Hoje, as crianças do espectro autista têm aumentado muito a demanda delas. E a gente fez um levantamento e a Escola Estadual Helena Antipoff é a que mais tem demanda. E nós destinamos esse valor para que a escola pudesse ter essa sala. Que é quando aquele momento onde o aluno entra em crise, ele possa ter um local onde o professor consiga conter aquela crise. Não existe nenhuma escola aqui em Divinópolis do estado com esse recurso. E é um recurso de R$500 mil que eu destinei do meu mandato, da nossa emenda parlamentar, para que o Helena Antipoff tenha essa sala. Em breve vai estar sendo realizado, né, esse sonho aí das mães atípicas da cidade. E eu não vou me cansar, eu não vou parar, não. Eu vou continuar. Nosso projeto é que a cada ano nós conseguimos implantar essa sala em uma escola do estado aqui. E também não só do estado, como do município, que isso é muito importante para a educação. Com certeza. Em relação aí que você falou das crianças, essa parte da educação também, ela teve bons avanços também, né? Não pode negar. Agora, o que precisa também de mais, que a população cobra muito, investimento também na área do esporte, né? O esporte acaba, porque o esporte é importante, onde tem esporte, tem entretenimento e tem menos criminalidade também, né? E como que você viu o andamento nesse período? Investimos muito em esporte.
aqui em Divinópolis. Corrida de Pentecostes mesmo, a cada ano que ela tem se passado, Júlia, ela tem aumentado ainda mais o número de pessoas, junto com o vereador Anderson da academia. Ali existe a iniciativa da Secretaria de Esporte e Juventude do município, através da secretária Samara, que tem que parabenizar pelo excelente trabalho. O vereador Anderson todo ano coloca emenda impositiva, eu todo ano coloco emenda impositiva. Nós começamos, Júlio, com em torno de 500 atletas, foram passando para 600, 700, e agora esse ano nós tivemos mais de 1.200 atletas inscritos. É um evento que tem se consolidado cada dia mais em Divinópolis. E não só a corrida de Pentecoste, tem a Psicoram, que foi inédita esse ano, lá na praça, na praça não, no Parque da Ilha, uma corrida voltada para os profissionais da psicologia, que não trabalha não só a atividade física, mas trabalha também a questão psicológica das pessoas. Foi um anseio dos psicólogos que tivesse essa corrida, nós conseguimos realizar. Enfim, sem contar os complexos esportivos que nós destinamos aqui em Divinópolis também, que é esporte para a população, onde foram vários, o do Candidez tem recurso meu, do Davanuse, e sim, são muitos. Eu não sei nem lembrar quantos que são, mas o prefeito Grito, se eu não estiver enganado, fez mais de 20 complexos esportivos aqui na cidade, e isso é levar o esporte para a população. Então a gente tem trabalhado muito nessa pauta. Eduardo, falando assim de todo o cenário político, 2, 3 anos atrás você teve aqui no Ponto de Vista e na época você avaliou o governo Lula como ruim, péssimo. Uhum. E passado esses 2, 3 anos, a sua avaliação mudou, continua a mesma? Pior ainda, cada ano que passa, a gente tem visto um Brasil perdendo o seu potencial econômico. O poder de compra do brasileiro hoje não vale absolutamente nada, Júlio. Vai com R$100 no supermercado para ver o que você compra, você não compra nada. Então isso é muito preocupante, onde nós temos um governo hoje que não preocupa com a economia, que não preocupa em dar oportunidade para aquelas pessoas que estão empreendendo, para aquelas pessoas, seja de qualquer segmento, seja motorista de aplicativo, seja aquela pessoa que vende o seu doce, a sua paçoca, a sua água mineral no semáforo, seja o pequeno empresário, seja o MEI, seja o grande empresário. Então, assim, em todos os ramos, o que a gente ouve de quem realmente empreende no Brasil é que está difícil. Custo de vida alto, matéria-prima alta. Então, assim, a gente avalia o governo como péssimo, porque se continuar da forma como está, as pessoas não vão querer mais empreender no Brasil. Vai ficar difícil. E por que isso acontece? Porque cada momento, cada instante que passa, o governo aumenta ainda mais a carga tributária para a população. E quando você aumenta a carga tributária, você tira investimentos do seu país. Então a gente tem que, pelo contrário de aumentar, tem que diminuir e mostrar que existem políticas públicas para poder aumentar a arrecadação do Estado. Eu, por exemplo, o governo Zema pautou na Assembleia, alguns anos atrás, eu acho que foi em 2023, se eu não estiver enganado, primeiro ano de mandato, o aumento do ICMS. Eu votei contra, porque eu entendo que se você aumenta imposto, você tira investidor. Então, assim, a gente tem que trabalhar nesse segmento. Quanto menos impostos, quanto menor a carga tributária, mais investimento você traz. Então, para você, piorou, então? Piorou, muito pior, porque quando a gente esteve aqui, nós estávamos no início do mandato, a gente estava naquela transição do governo Bolsonaro com o governo Lula, né? O Brasil ainda estava num patamar melhor, mas agora, depois dessa criação desse monte de ministério, com essas cargas tributárias altíssimas, com esse assistencialismo que está sido colocado aí para as pessoas, acho que em Divinópolis mesmo é desafiador você arrumar emprego. Por que é desafiador? Desculpa, arrumar emprego não, arrumar quem quer trabalhar, melhor dizendo. Porque eu recebi uma ligação de uma empresária aqui da cidade, que ela falou: Eduardo, me ajuda a arrumar a mão de obra. Eu falei assim: mas por quê? O que está acontecendo? Ela falou assim: eu estou oferecendo um salário aqui de R$3.000, não é um salário tão baixo e também não é um salário muito alto, mas é um salário razoavelmente bom. E daí, ela falou para mim que o último entrevistado que ela foi entrevistar falou que não ia trabalhar porque o que ele ganhava de auxílio dava 2.800. Então, assim, vai colocando auxílio isso, auxílio aqui, auxílio daqui, as pessoas não vão querer trabalhar, preferem ficar em casa dependendo do governo. E isso, gente, vamos falar a verdade, isso é pensar muito baixo. Isso é pensar muito baixo, porque as pessoas elas têm que pensar em produzir, é crescer, é ganhar muito, não ficar dependente de governo.
Te preocupa, então, continuar assim? Muito, muito preocupante a gente continuar nessa situação. Muito preocupante mesmo. Porque, ô Júlio, a gente defende um Estado liberal. O que que é um Estado liberal? É um Estado que não interfira na iniciativa privada. É um Estado que deixe com quem empreende crescer, produzir. Porque quem está nos acompanhando aí vai entender. Me fala aqui. Vamos falar em âmbito de município. Câmara Municipal e Prefeitura Municipal não produz nada, só consome do cidadão. Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados e Senado Federal, juntando os dois, formam o Congresso Nacional e mais a Assembleia Legislativa, não produzem nada, só consomem. Então, tudo o que é de riqueza do produto interno bruto de um país advém da onde? Da iniciativa privada. São eles que fazem a engrenagem girar, desculpa. É a iniciativa privada que produz a riqueza de um país. Então, se a iniciativa privada não vai bem, como que um país vai se prosperar financeiramente e vai ter condições de dar qualidade de emprego para o cidadão? Então, isso me preocupa muito. Realmente as coisas precisam melhorar, né? Precisa caminhar, precisa produzir, porque sem produção não tem crescimento. Isso. É assim que funciona o país. Em relação a Minas Gerais, como que você, assim, avaliou o governo Zema? O governo Zema foi muito melhor que o governo Pimentel. Mas se você for olhar pela perspectiva, vou falar de região agora, tá? Da região Centro-Oeste, o governo Zema fez o básico do básico para a região Centro-Oeste. Ficou a desejar? Ficou a desejar. É óbvio que ele colocou o salário do funcionalismo público em dia. Ótimo, parabéns, mas isso é obrigação. Isso é obrigação. Então, assim, a gente vê essa carência de representatividade para a região Centro-Oeste. Porque a única coisa que foi entregue aqui para a nossa cidade, depois de quase 8 anos de mandato do governo Zema, foi o Hospital Regional. Que já estava 4 anos e que já estava 80% da obra concluída. Quando ele pegou, estava 80%. Quando ele pegou. Dos hospitais regionais, Júlio, o que mais estava pronto para ser entregue para a população é o de Divinópolis, de todos. Se não me engano, são 5 hospitais que estavam parados. O de Divinópolis é o que estava com melhores condições e com um avanço maior da obra para poder entregar para a população. Então, assim, de um ponto de vista, comparando com o governo Pimentel, foi muito melhor, não tem nem que questionar, mas no ponto de trazer representatividade para a nossa região, de ser, assim, solícito e dar voz à segurança pública, na minha opinião, deixou a desejar. Então, nesses pontos, eu tenho certeza que o governo Zema deixou a desejar. A expectativa para Minas agora tem que ser melhor, né? Temos que pensar para o futuro. Você falou também a questão do hospital, porque é um tema recorrente aqui na região, a questão do uso político do hospital. Você, como político, atuante, qual que é o seu grau de expectativa em relação ao hospital continuar funcionando? Eu já conversei, né, no dia da inauguração, no dia 10 de fevereiro, quando o então governador Romeu Zema, hoje não é mais governador, né, e na época o vice-governador Matheus Simões, juntamente com o prefeito Gleidson, eu conversei com o reitor da UFSJ, que vai ser, né, que já é o responsável pela administração do hospital, e disse para ele que eu estaria à disposição para poder ajudar o hospital nos recursos que a gente tem da área da saúde, para que o hospital pudesse ter uma celeridade ainda melhor dentro do seu processo de cobertura da rede SUS aqui em Divinópolis. Ele me disse que de início o hospital ia começar atuando com uma capacidade de funcionamento entre 30% a 40% da sua demanda. A gente sabe que realmente é o que que é possível. É o que é possível, porque na política existem coisas que são desejáveis e coisas que são aceitáveis. E o aceitável no momento é isso. E é melhor ele funcionando assim, com 30%, 40% do que ele sem funcionar. Que é sem funcionar. Então, assim, e ele disse para mim, deputado, a gente tem um cronograma, né, para que o hospital chegue a 100% do seu funcionamento dentro do prazo de 2 anos após inaugurado. E eu disse para ele, reitor,
o senhor precisar do nosso mandato aqui para poder ajudar o hospital, que a gente tem sido parceiros do São João de Deus, tem sido parceiro aqui das UBS em Divinópolis, temos trazido várias UBS aqui para a nossa cidade, tem trabalhado muito pela saúde, que o hospital precisar do nosso mandato pode contar com a gente para que a gente consiga juntos chegar, né, nesse 100% de operação e de funcionamento para a população o mais rápido possível. Da última vez também, eu lembro que nós conversamos a respeito do Bolsonaro. E na época ele ainda era um homem livre. Hoje Sim. ele é um homem preso, Sim. né? Ele cumpre uma prisão domiciliar. Como que você avaliou esse processo? Todos nós sabemos que o processo de condenação do Bolsonaro não é um processo jurídico. É um processo político. Bolsonaro é um preso político. Se fosse respeitar os trâmites legais, ele teria que ter sido começado a ser julgado pela primeira instância. Ele já foi diretamente para o STF. E hoje o Brasil sofre com esse ativismo judicial, entendeu? Então, a minha opinião é essa. Bolsonaro foi preso injustamente. Não é um preso jurídico, e sim um preso político. E você acha que até que ponto isso atrapalha o desenvolvimento do país? A gente vê que existe interferência do poder em outro aspecto, né? Quando eu falo a questão do ativismo judicial, por exemplo, Júlio, você vota no senador e no deputado federal para te representar. E pautas importantíssimas que são de quem realmente representa a população discutir em plenário, que são os senadores e os deputados federais, elas não são muitas vezes discutidas em plenário, elas são discutidas no STF. Por pessoas que não foram eleitas democraticamente, que estão ali por uma indicação presidencial. E quando eu falo disso, isso prejudica o país, por quê? Porque tira a credibilidade de um poder legislativo. O poder judicial passa por cima da prerrogativa do poder legislativo, e isso tira muita credibilidade de um país, tira até a motivação do eleitor em votar. Teve pessoas que viraram para mim e falaram, do jeito que está continuando, do jeito que o Brasil tem caminhado frente a esse ativismo judicial, eu não vou votar mais, não. Porque não adianta mais a gente colocar representantes ali, porque o que os representantes legislam, o STF vai lá e derruba, ou mesmo assim o STF vai lá e legisla. A questão da legalização da maconha, da gramatura das maconhas que poderia ser legalizada, isso não tem que ser discutido pelo STF, não. Isso tem que ser discutido pelo Senado. A questão da legalização do aborto, isso não tem que ser discutido pelo STF, não. Isso tem que ser discutido pelo Senado e pelos deputados federais. O que cabe ao STF é ser um guardião da Constituição. As pautas pertinentes à representatividade popular, como são essas, de opinião pública, têm que ser discutidas no Congresso, que é onde tem a democracia. Então isso prejudica por quê? Porque as pessoas se sentem desmotivadas de ir votar. E foram várias pessoas que falaram para mim, Eduardo, eu não vou votar esse ano porque não adianta. Então assim, mas a gente não pode perder a esperança. A gente tem que mostrar para essas pessoas que ainda existe esperança. Porque o único órgão que pode realmente colocar limite no STF é o Senado. E hoje nós temos a oportunidade de escolher senadores e senadoras que realmente vão representar os interesses da população, e quando um ministro do STF extrapolar, esse senador, o Senado, vai tomar as medidas cabíveis para que a democracia seja resguardada. Muito se fala também a respeito da polarização política, né? E do seu ponto de vista, como que você observa? Júlio, não existe política sem polarização. Esse pessoal fala, que polarização é prejudicial para o país. Eu digo para você o seguinte, não existe neutralidade. Não existe neutralidade. Sempre existirá opiniões diversas que devem ser respeitadas, as opiniões diversas. Mas neutro, para mim, é sabonete de bebê. A pessoa tem que ter posicionamento. Então, a polarização ela aconteceu no Brasil, ela é vigente no Brasil, e não existe essa questão do cara falar que eu não sou nem A nem B. Não, o que não é nem B não é nada, porque tem que ter, o político hoje tem que ter representatividade e mostrar com a cara limpa para a população quais são as pautas e os ideais que ele realmente defende. A gente sabe muito bem, a gente tem que lutar por infraestrutura, a gente tem que lutar por saúde, a gente tem que lutar por educação, a gente tem que lutar por geração de emprego e renda, mas além disso,
O político tem que ter posicionamento. Ele não pode ser um bananão e um cara neutro em cima do muro, não. Então, para você, então, o contraditório é importante. E a atuação dos partidos políticos hoje, como que você tem acompanhado? Tem partido que é mais atuante e tem partido que é menos atuante. Ju, eu nunca vou levantar para levantar, nem eu, nem meus irmãos. Nós nunca vamos levantar para defender bandeira de partido. Nunca. A nossa bandeira é representar os interesses da população. E os partidos sabem muito bem disso, que tem sempre aquela questão, né, quando você vai para a Assembleia, igual eu estou falando de Assembleia, porque eu estou na Assembleia, tem as bancadas, né, a bancada do PL, a bancada do governo, a bancada de oposição, enfim. E aí tende aquelas questões do partido orientar como os parlamentares têm que votar. Ele orienta, mas não Orienta, existe. mas no meu voto, não. No meu voto, eu voto livre e conforme eu sei que aquilo vai ser bom para a Você população. conhece o seu eleitor e você Isso, então assim, acompanha o que ninguém ele vai quer. opinar no meu voto. Igual a recomendação do governo na época que nós colocamos a emenda para dar o reajuste para a segurança pública, a recomendação do governo é que votasse contra, para que a emenda não fosse aprovada. A grande maioria dos deputados votaram para ser realmente derrubada. Eu votei a favor da emenda. Por quê? Porque eu sei que eu preciso de valorizar a segurança pública. Então, assim, a gente nunca vai levantar para defender bandeira de partido. Respeito todos os partidos, as opiniões que sempre vão ser divergentes, porque afinal de contas nós estamos num país democrático e existem Opiniões diferentes. como você disse, o contraditório, e você tem que respeitar as opiniões. Mas elas têm que ser debatidas. Não quer dizer que a gente pensar de forma diferente, eu vou aceitar a sua opinião. Ela tem que ser debatida, entendeu? Não é aceitar aquilo que eu não vem ser conveniente com a maioria. Não, eu tenho que ter posicionamento e ter representatividade. Porque quando eu me torno deputado, eu sei da minha responsabilidade que agora eu tenho que trabalhar para todos. Mas quando eu sou eleito por uma parcela da população que confiou em mim o quê? O voto. E aquela parcela da população, ela se sente representada com os meus posicionamentos. Então, estando lá, eu tenho que trabalhar para que as coisas aconteçam para todo o Estado, porém, eu tenho que trabalhar de forma o quê? Que eu represente aquelas pessoas que esperam de mim a representatividade. O partido, ele é um meio, ele é importante, né, Com na certeza. política. Hoje não existe como você ser candidato a cargo nenhum sem que você seja filiado a um Sem ser partido. filiado. Mas eu ainda digo, né, Júlio, infelizmente, o grande problema da política hoje são os partidos. Porque deram poder demais aos partidos e acaba que na hora de fazer as composições das chapas, quem manda e desmanda em tudo aquilo é o partido, entendeu? Você acha que políticos, quem ocupa o cargo que foi eleito, ele tem que ter mais personalidade política e autoridade sobre suas ações para defender aquilo que o levou até aquela cadeira do que o partido impõe? Sim, óbvio, né, que quando igual eu sou filiado ao PL. Por que eu sou filiado ao PL? Porque é o partido que realmente, pela sua diretriz, pelo seu estatuto, que se assemelha com aquilo que realmente eu defendo. Eu não vou me filiar num partido que não tem nada a ver com aquilo que eu defendo. Então você está num partido que já é o que você pensa mesmo. Com certeza, basicamente. defende o livre mercado, defende a iniciativa privada, defende a segurança pública, defende o empreendedorismo. Quer dizer, são pautas que identificam com o meu pensamento político. Então, óbvio que eu vou estar ali, mas assim, dentro da questão de também saber preservar a minha identidade. E o PL é um partido muito democrático nesse ponto e ele nunca tem tentado interferir no voto da gente ali dentro da Assembleia, não. Eduardo, não tem como conversar com você sem falar de Divinópolis, né? Sim, claro. E hoje, nesse momento, está tendo uma greve dos servidores. Como que você avalia essa greve? Ô, Júlio, o negócio é o seguinte: a gente sabe da necessidade da reforma da Previdência. A reforma ela começou primeiro a âmbito federal, passou a âmbito estadual e agora ela chega a âmbito municipal. A saúde do município ela tem que ser preservada na questão das economias para que elas possam realmente ter condições do município ter essa saúde financeira e conseguir pagar os seus servidores. Eu sempre falo, Júlio, eu vou trazer uma comparação do que eu tenho da iniciativa privada. Porque a vida inteira eu vivi, nasci e cresci na iniciativa privada.
E a gente fala dentro da iniciativa privada o seguinte: o maior patrimônio que você tem é o seu cliente, porque é o seu cliente que paga o seu salário. Depois, os seus funcionários e, consequentemente, os seus servidores. Então, o servidor, sem dúvida alguma, ele tem o seu papel extremamente importante. É um patrimônio que faz com que a máquina pública funcione. E quando você vai passar uma reforma, há necessidade que o servidor seja ouvido. Mas também a gente não pode protelar de forma que a reforma não aconteça. Porque é aquilo que eu disse anteriormente. A gente preocupa com o quê? Com a saúde financeira do município. Então, a reforma ela é necessária, porém, há necessidade que ela seja construída em um diálogo comum, juntamente com os servidores, de maneira que atenda às expectativas do município em continuar com a sua saúde financeira, mantendo os pagamentos em dia e também consiga atender o funcionarismo público sem que ele seja tão prejudicado. Infelizmente, algumas atitudes, elas acabam que elas incomodam mesmo. A gente tem que passar por algumas mudanças para que aquilo lá na frente gere um aspecto positivo. Então, assim, eu sou a favor da construção de um diálogo. Eu tenho certeza que esse diálogo pode ser, sim, construído para que a prefeitura consiga passar a reforma da Previdência e também consiga atender a expectativa dos servidores. Você quer que encontre um acordo que seja bom para todos os lados, né? Com certeza, porque a gente sabe que é necessário, não tem como sair fora disso. Isso aí tem que ser pautado, tem que ser discutido. Não adianta aquela questão de falar que não precisa fazer reforma. Precisa. E aquilo que eu disse, você vai fazer uma mudança na sua casa, aquilo te gera um transtorno, te gera um desconforto. Toda reforma, infelizmente, vai gerar um transtorno, vai gerar um desconforto. Isso é ruim. Mas isso precisa ser construído em comum acordo entre ambos os lados. O diálogo, não é isso? O diálogo, com certeza. O diálogo é fundamental. Em relação também à questão da saúde, que é uma das coisas que mais preocupa, né, para todos nós. O Estado, ele fez algo nesses 3 anos e meio em relação a facilitar o acesso a remédio, ou isso é pauta só do governo federal? Não, existem pautas, né? Desculpa, pautas não. Existem medicamentos que são de competência do governo estadual, igual muitas vezes, é até bom você ter tocado um ponto muito importante, que a população vai na farmácia e aí não tem o medicamento. Aí começa a xingar o prefeito, começa a xingar a prefeita, começa a xingar os vereadores. E não é culpa deles, não. Porque grande parte dos medicamentos, uma parte é do governo do estado, e todas as vezes que faltou medicamento do governo do estado, não faltou, não foi por questão de recurso não, tá, gente? Vamos ser bem sinceros aqui, porque quando é para criticar, a gente tem que criticar. Mas quando é para poder elogiar, a gente tem que elogiar. A gente tem um excelente secretário de saúde, que é o Dr. Fábio Baquerete. Todas as vezes que faltou medicamento do estado, que isso é inadmissível, não pode faltar, não foi por causa de recurso, foi por causa de insumo, Ju. Não estava tendo insumo do fabricante para ter o medicamento. Mas todas as vezes que a população bateu no meu gabinete, mandou no meu WhatsApp, a gente cobrou do governo do estado e rapidamente o governo se prontificou a responder e a providenciar que se aquele medicamento estava faltando no mercado, ele iria mandar um medicamento similar do mesmo composto para poder atender a população. Isso é fato. O governo do estado nunca deixou a desejar. Só que também existem medicamentos que não são só de competência do governo do estado, de competência do governo federal. E aí, às vezes, os medicamentos faltam por causa do governo federal, do estadual e também por causa do governo federal. Não é responsabilidade 100% do prefeito e da prefeita. Então, a gente tem que deixar isso bem pontuado para a população. E aquilo que é competência nossa, que é deputado, que é representar a população junto ao governo do estado, a gente tem representado e cobrado para que os medicamentos de responsabilidade do estado não faltem aqui no Divinópolis. Então, o remédio que tem nas farmacinhas municipais são 100% recurso do estado e do E tem uma parte do município também. É tripartite. Tem município, o município é a menor União, parte. isso, União e o estado. Federação. Federação. Desculpa. Município, Estado e Federação. É tripartite. A grande parte dos medicamentos são de responsabilidade estadual e federal. Mais no âmbito federal. Tá, o município fica também mais com a parte da gestão, né? Do Isso, de administrar e da logística de entregar o medicamento para a população. Isso mesmo. Certo. Aqui, nós já estamos caminhando já para o final, mas tem ainda 2 temas ainda que nós precisamos falar. Tranquilo. Copasa. Eu votei para privatizar. E o pessoal fala assim, você vendeu a Copasa para a iniciativa. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, para com isso. Ou eu percorro esse estado inteiro. E onde existe concessão da Copasa, existe problema, Júlio. Existe problema. A pessoa que não é a favor de entregar a Copasa para iniciativa privada, eu não entendo o que passa na cabeça dela. Por quê? Você pega hoje a Copasa, os grandes cargos de escalão,
Eles são indicados do governo, você sabia? Sabe quanto que ganha o presidente da Copasa? Eu tô falando só do presidente da Copasa. Eu não tô falando de grandes caras, não. R$80 mil por mês. Aí quando você tem uma empresa do porte da Copasa, que é uma estatal, uma das maiores do governo, só perde para a CEMIG, depois a Codemig, é uma empresa grande, estatal. O que vai acontecer? Ela vai virar cabide de emprego do governo. O governo vai indicar aí os seus amigos para poder compor os principais cargos da Copasa. Vai virar palco de corrupção, que é onde tem empresa pública tem corrupção. Você sabe muito bem disso. A gente está vendo aí, ó, um dos maiores escândalos de corrupção que houve no Brasil foi o quê? Foi o Petrolão na Petrobras. Se a Petrobras fosse uma empresa de iniciativa privada, não teria esse escândalo. Então, quando você privatiza uma empresa, você sai fora desses cabides de emprego, que infelizmente a grande parte das estatais são feitas para virar cabide de emprego do governo. Então eu votei a favor para poder acabar com os cabides de emprego, para acabar com a corrupção e o mais importante, deixei por último, mas é o mais importante, para trazer serviço de qualidade para a população. Porque a Copasa é uma empresa de capital misto. O que é uma empresa de capital misto? 51% das ações da Copasa era de quem? Governo do Estado. Os outros 49% de quem? Dos investidores. Beleza, ótimo, o governo do Estado é o maior acionista. Mas você acha que o lucro da Copasa ficava para o governo do Estado? Não. Grande parte do lucro, até a maior parte do lucro da Copasa ia para quem, Júlio? Para os acionistas. Você paga uma conta cara, você paga uma taxa de esgoto cara, hoje você não paga mais, depois fez a repactuação aqui em Divinópolis, graças ao prefeito Gleides. Mas pagava, em algumas cidades ainda paga, para poder encher o bolso de quem investe na Copasa e você tendo um péssimo serviço de qualidade. Agora não. Agora, quando é uma empresa 100% privada, ela tem que entregar resultado, porque ela vai ser cobrada pela Assembleia, vai ser cobrada pelos deputados, vai ser cobrada pelo Ministério Público para entregar resultado com a população. Como ela não é 100% privatizada, ela pode ser fiscalizada pelos os deputados? Quem fiscaliza a Copasa? Os deputados. Pode ser fiscalizado. Porque é uma empresa que presta um serviço de qualidade essencial para a população. Entendeu? Entendi. Você falou aí a respeito de que viajou Minas, né? Você viajou o estado inteiro. Sim. Nesses 3 anos e meio. E em relação ao transporte público, aqui em Divinópolis, ele é muito criticado. Nossa, a Deus. concessão que tem aqui. Você viajando o estado todo, você tem alguma outras cidades que tem reclamações como tem em Divinópolis? Ou é uma peculiaridade daqui? Não é só Divinópolis, Júlio, são todas as cidades que têm transporte público, existem gargalos, existem reclamações. Por exemplo, o transporte público intermetropolitano de BH, eu recebo reclamação mais dele do que de Divinópolis, constantemente, entendeu? Então, assim, Divinópolis vai ter uma vantagem. Ano que vem tem licitação para uma nova empresa. Porque o contrato da Transcity, se não me engano, vence agora em 2026. Então é o momento agora da população ir até a Câmara Municipal. Por quê? Porque a prefeitura que vai abrir o processo de licitação fará o quê? Audiências públicas para tratar dessa nova licitação, para ouvir a população. Porque, infelizmente, por que o transporte em Divinópolis hoje não presta? Porque quando foi feito anteriormente, na época da gestão do Galileu, foi feito um contrato que beneficia só a empresa. Esse contrato foi de 10 anos? Não, esse contrato, se não estiver enganado, é de 20 ou 30 anos. Esse contrato tem muito tempo. Tem muito tempo assim? Tem muito tempo. Eu não sei. Foi do último mandato? Não foi não. Foi dos mandatos anteriores, não foi desse último agora, não. Quando você foi vereador, já tinha esse Já, quando eu fui vereador, já era Transcity. Muito antes, quando o Cleitinho foi vereador em 2006, já era Transcity. Quando o Galileu foi reeleito pro último mandato dele, já era Transcity. Mas se eu não me engano, foi no penúltimo mandato do Galileu, antes do Demétrios ainda, entendeu? Tem muito tempo. Tem, antes do Vladimir, uma coisa assim. Eu não sei precisar a data, mas tem muito tempo. Eu acho que o contrato era para 30 anos, se eu não estiver enganado. Então, assim, tá vencendo agora. Então, agora é o momento da população mobilizar e cobrar para que seja feito o quê? Um contrato, quando for aberto o processo de licitação, que atenda o quê? Os interesses da população. Mas agora vão ter oportunidade de fazer comparações, né? Agora, a hora é agora. Porque muitas pessoas falam, mas eu não vou na Câmara porque a audiência pública não resolve, isso não resolve. Aí o que você acontece? Você não vai, você não dá sua participação, você não ajuda a construir um contrato que vai ser bom para a cidade, daí faz uma coisa que não vai ser boa, aí depois uma nova empresa ganha. E como que você vai reclamar depois, sendo que a empresa não está atendendo suas expectativas, sendo que você não foi lá na hora reclamar e reivindicar por aqui? Eu acredito que agora pode ser diferente, porque
Porque também 20 anos depois, tantos anos depois, nós não sabemos se é 20 diretamente, mas tantos anos depois, hoje a repercussão de um serviço ruim, ela é muito mais, Ô, ela é muito mais ampla. Ju, você viu, cara, que absurdo. O vídeo viralizou nas redes sociais tem pouco tempo aqui. Uma senhora, uma cadeirante precisar de descer da escada manualmente porque não tinha um elevador para poder levantar. Ela se rastejou, né? Ah, cara, pelo amor de Deus. Que isso? Até quando nós vamos aceitar isso aqui em Divinópolis? Chega, Transídio já deu. Eram 2 maiores problemas que a gente tinha em Divinópolis de concessão. Copasa, tá resolvido. E agora foi privatizada. E o último agora é a Transídio. Isso aí, a gente bate nessa tecla desde quando o Cleitinho era vereador, desde quando eu era vereador e eu tô como deputado e as coisas vão passando, mas agora, graças a Deus, tá vencendo o prazo aí. A gente espera que a nova empresa agora, atendendo os anseios da população, possa trazer um serviço de transporte público de qualidade para Divinópolis. Só para voltar na Copasa rapidinho, ela agora, estando privatizada, ela já está funcionando como privatizada ou Ainda está ainda não. numa transição? Tá na fase de transição e ainda tem um prazo de 1 ano e meio para que todo esse processo aconteça. E depois dela já estar 100% privatizada, mesmo assim vai ser possível substituir o serviço? Ela vai ter concorrentes? Como que funciona isso? Para Não. A explicar. empresa que fez o pregão, né? Eu não sei te falar aqui qual que é que ganhar, ela vai ser exclusiva. Óbvio que vai ser uma empresa com mais acionistas. Assim, não vai ser uma Mas empresa... ela não vai ser a única em Minas, ela vai continuar tendo as outras concorrentes? Sim, existem cidades, igual no caso de Pará de Minas, por exemplo. Vou dar um exemplo que está mais perto aqui para você poder entender. Pará de Minas já tem muito tempo, não é mais a Copasa. Acho que lá chama a concessionária, chama Águas do Pará, uma coisa assim. Lá não vai ser assim. Lá no Trianguleiro é Codal? Eu sei que de algumas prefeituras, igual por exemplo aqui em Itaúna também, não é, parece que Cajuru, não é Copasa, é o SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, que é gerido pela prefeitura. Então esse aí continua da mesma forma. O SAI, ele é municipal, cada cidade pode ter um, como que funciona? Que não tenha aderido ao contrato da Copasa, cada cidade pode ter o seu. Entendeu? Tá. Então cada cidade pode ter uma gestão assim. Eu sei que Cajuru, que são cidades aqui próximas que eu tô falando para ficar mais fácil as pessoas contextualizar, Itaúna é o SAI. É porque já teve gente me perguntando, eu não soube responder. É o Serviço Autônomo de Água e Esgoto que é gerido pela Se prefeitura. a Copasa sendo privatizada, se ela vai poder ser substituída também no futuro. É isso se a empresa que comprou ela no pregão vender as ações, né? Porque agora ela passa a ser uma empresa igualzinha a Vale. Vocês lembram da Vale do Rio Doce? Vale do Rio Doce era uma das empresas que mais dava prejuízo para os cofres públicos. Depois que a Vale foi privatizada, hoje é uma das empresas que mais dá lucro, entendeu? Então é igual a Vale. Se a Copasa daqui para frente ela for vendida para outra empresa, ela vai ser vendida para uma outra empresa da iniciativa privada. Mas também existe o processo de reestatização, que é um processo longo, que vai depender do novo governador, dos próximos governos, que tem que passar pela Assembleia. Assim como houve o processo de privatização, pode haver também o processo de reestatização, devolvendo a Copasa novamente para o Estado. Então, a última pergunta, quebrando aqui o assunto político, vamos falar de futebol. Ontem o Brasil foi eliminado e você, como torcedor, né, de futebol, gosta, né? De vez em quando joga também, né? Sim. Ou pelo menos tenta, né? A gente já jogava, agora a gente só corre atrás da bola, né? Como que você viu ontem essa situação e você acha que o futebol brasileiro acabou? O futebol brasileiro não acabou, não, Ju. A gente tem grandes craques, grandes jovens, talentosos que estão sendo revelados aí pro Brasil e pro mundo inteiro. Ontem foi um jogo extremamente dramático. Dramático, cara. Eu nunca vi um jogo dramático. Mas o futebol, ele também não é só técnica. Ele é sorte e estratégia. Nós sabemos que o Brasil é o país do futebol, um país talentoso, mas predominou aquilo que a gente sempre fala, um ditado pro futebol, né? Quem não faz... Tivemos várias chances, né? Quem não faz, toma. Né? E o Brasil acabou tomando. Foi, assim, numa decisão de Copa do Mundo, né? Numa decisão, óbvio, com mata-mata. É uma decisão de oitavas de final. Um mata-mata de Copa do Mundo. No início do primeiro tempo, você perdeu um pênalti, é inadmissível. Mas a gente também tem que tocar o dedo na ferida, viu, Júlio? A gente fica triste como brasileiro, porque o patriotismo, o amor à camisa, o peso, né, de sermos a única seleção pentacampeã do mundo,
tem que ser respeitado. O futebol do Brasil, ele é histórico, ele é realmente um futebol que encanta muitas pessoas. Até o Haaland falou, né, que não sabia que ele ia ganhar do Brasil, porque ele cresceu vendo a seleção brasileira jogar, Ele jogava falou bem. quando ele lembra de futebol, ele lembra da Não, seleção. todos nós somos assim. Dá orgulho de ver o Brasil jogar. Só que, infelizmente, a gente tem que tocar o dedo na ferida. Existe o fator corrupção dentro da CBF. E nós sabemos que grandes talentos ficaram de fora por causa de quê? De lobby de CBF com patrocinador de jogador. Tinha jogador lá que a gente sabe muito bem que a reserva do Flamengo estava jogando na seleção. Enquanto jogadores talentosos aqui no Brasil não tiveram a oportunidade de ir para a Copa. Então, quando existia essa corrupção, esse lobby da CBF com patrocinadores de jogadores que realmente não têm talento para poder levar para a Copa, só para poder valorizar o passe do cara, o Brasil vai ficar fadado a esse fracasso. Então, a gente tem que trazer a realidade e a verdade para o povo brasileiro, porque decepciona, perder é ruim, ninguém gosta de perder, ainda mais uma seleção com o nosso peso, mas a CBF precisa criar vergonha na cara e começar a deixar quem realmente tem talento jogando na seleção e não quem a CBF quer que jogue. É isso aí. Eduardo, obrigado aí pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço, meu amigo. Foi importante, né, esclarecedor para falar a respeito da nossa Minas Gerais, da nossa região, e em breve esperamos contar com você aqui novamente e boa sorte aí nos seus objetivos. Valeu, Júlio, parabéns pela iniciativa aí do podcast, tá levando informação para a população, né, que isso é um dos principais pilares da administração pública, que é o que? A publicidade. Isso aqui é publicidade dos atos que o deputado tem feito no mandato e uma prestação de contas para a população que você vai estar fazendo no nosso mandato, levando essa informação que é extremamente importante. Obrigado mesmo. Muito Deus obrigado. abençoe a todos. Valeu. Um abraço a todos e até o próximo episódio.